Vamos lá para a palavra, gente, que está em Lucas, em capítulo 12. Senhor, abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, venha nos ensinar. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor, que eles precisam do Senhor. E nesse momento, Senhor, abre meu entendimento para a Tua palavra. Que não venha nada do meu coração, nada, meu Deus, do meu entendimento, mas que venha do Teu entendimento, do Teu Espírito, do Teu coração. E nos ensina a nos dar a vitória nesse dia. Através da Tua santa palavra, nos cura, nos limpa, nos salva, nos purifica, nos liberta. Porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Tua palavra diz que nós somos limpos pela palavra. Vamos lá para a palavra. Lucas capítulo 12, no versículo 35. A parábola do servo vigilante. Estejam cingidos vossos lombos e acesa as vossas candeias. Então, ele fala aqui, né? É Jesus que vai falar conosco aqui. Ele está falando: estejam cingidos os vossos lombos. Que a nossa carne esteja cingida com o quê? Com a palavra de Deus. E as vossas candeias acesas, né? Que esteja acesa as vossas candeias. A nossa lâmpada tem que estar acesa. E para nossa lâmpada estar acesa, a gente precisa de quê? De estar em comunhão com Deus. Para nossa lâmpada estar acesa, a gente precisa o quê? Estar na presença de Deus. Para a nossa lâmpada estar acesa, nós precisamos do quê? De ter vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Nós precisamos desse azeite. A palavra de Deus é o azeite. A palavra de Deus é que deixa essa lâmpada acesa. A palavra de Deus é que mantém a nossa candeia, a nossa luz acesa. Louvado seja Deus. Então, quanto mais você busca a palavra de Deus, mais essa candeia vai iluminar a tua casa, a tua vida, os teus pensamentos, o teu coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E Jesus estava dizendo aqui: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Não apague a Cristo na tua vida. Não apague o Espírito Santo da tua vida. Não apague a palavra de Deus da tua vida. Não apague a presença de Deus da tua vida. Se Ele diz para nós deixar acesa, então significa que não é para nós apagar Cristo da nossa vida. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Se você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, a lâmpada vai estar acesa. Louvado seja Deus, a candeia vai estar acesa. Você vai estar com essa candeia acesa para a vinda de Jesus. Lembra lá das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas. 5 tinham azeite, 5 não tinham. Louvado seja Deus, engrandecido. Muitas das vezes você entra aqui pedindo oração, você vai para o templo atrás do milagre, atrás de oração. Mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, engrandecido, somente a palavra de Deus deixa a nossa lâmpada acesa. Então dê valor à palavra de Deus, louvado seja Deus. Guarda ela no teu coração, para que essa lâmpada... Você lembra que o próprio Davi disse... O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O próprio salmista disse que a palavra de Deus era lâmpada, lâmpada para os seus pés, lâmpada para o seu caminho. Então a palavra de Deus é que vai manter a luz acesa, a candeia acesa. A palavra de Deus é o azeite, louvado seja o nome do Senhor, para manter as nossas lâmpadas acesas. Jesus está voltando, e não seja como a virgem louca, que elas estavam com as lâmpadas apagadas, elas estavam dentro do templo, elas estavam na congregação, elas estavam junto do corpo de Cristo, mas estavam com a lâmpada apagada. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A palavra de Deus, ela vai deixar acesa a tua lâmpada.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ela é luz para o nosso caminho, ela é luz, louvado seja Deus, que ilumina a nossa vida, ela é luz na terra. A palavra de Deus é luz na terra, ela é luz na tua casa. A palavra de Deus não é tu abrir a Bíblia e deixar aberta na tua casa, não. É você ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. É você guardar ela no teu coração. É você, louvado seja o nome do Senhor, se alimentar dela, viver dela. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que vai acontecer? A palavra de Deus vai iluminar todo o teu caminho. A palavra de Deus vai iluminar a tua casa. A palavra de Deus vai iluminar o teu trabalho. A palavra de Deus vai iluminar, não haverá trevas. As trevas vão querer vir para a tua vida, mas quando elas quererem vir, elas vão ver que a tua lâmpada está acesa. Os demônios vão querer vir te oprimir, te deprimir. Gente, esses dias agora, o inimigo tem lutado para mim entrar em depressão. Se a minha lâmpada não tivesse acesa, eu estaria em depressão. Mas para a glória de Deus, a minha lâmpada está acesa, a tua lâmpada está acesa, porque a palavra de Deus incendeia a nossa vida, porque a palavra de Deus ilumina a nossa vida, porque a palavra de Deus não deixa, louvado seja o nome do Senhor, as trevas apagar a lâmpada, porque as trevas não podem apagar a lâmpada, as trevas não podem apagar Cristo na tua vida. Das trevas não pode apagar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem efeito na tua vida, ela tem efeito na tua casa, ela tem efeito no teu trabalho, ela tem efeito no teu ministério, ela tem efeito no teu casamento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque tanta perseguição contra a palavra de Deus, porque tanta perseguição contra aqueles que levam o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, porque tanta perseguição contra nós, porque ela é luz que ilumina a essa terra, ela é luz que ilumina a tua vida, ela é luz que ilumina a tua família. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele continua, e Jesus continua falando conosco. E sede vós semelhante aos homens. Ele manda a gente ser semelhante aos homens. Jesus está falando. Que esperam o seu Senhor. A qual, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então, nós temos que estar esperando o nosso Senhor. Nós temos que estar esperando Jesus, Ele está próximo. Oh, meu Deus, Jesus está próximo, gente. A vida de Jesus está muito próxima, louvado seja Deus. Todos os acontecimentos estão mostrando que Jesus está próximo. E Ele veio com essa palavra aqui falar para mim e para você. Esteja com a tua lâmpada acesa, esteja esperando a Cristo. Muitas das vezes você está esperando as coisas materiais, você está esperando um milagre, você está esperando uma porta aberta, você está esperando um esposo, uma esposa, você está esperando a prosperidade, mas não está esperando Jesus. Eu não estou dizendo que você espere as tuas bênçãos, eu não estou dizendo que você não ore pelo um esposo, pela uma esposa, pelo um trabalho, não é isso que eu estou dizendo, mas o Senhor Jesus está dizendo que assim como você espera a tua vitória aqui na terra, esteja também à espera de Jesus, estejamos também à espera do noivo, não seja como as virgens loucas, que elas, o noivo veio e o que foi que aconteceu? Ele fechou a porta para elas. Por quê? Porque as suas candeias estavam apagadas, porque elas não tinham azeite. Então nós temos que entender. Nós oramos pela prosperidade, oramos por saúde, oramos por aquilo que precisamos na terra, mas não podemos esquecer que nós temos que estar à espera de Jesus, que nós temos que estar à espera do Filho de Deus, que voltará para arrebatar a igreja dele, e resta pouco tempo, Maranata, hora vem Senhor Jesus. O inimigo pensa que te venceu, o inimigo ele não pensa, ele sabe que Jesus não vai perder a batalha. Ele sabe que ele é um derrotado, mas ele quer fazer você pensar que você não tem mais jeito. Ele quer fazer você pensar que você é um derrotado. Ele quer fazer você pensar que você não tem salvação para você.
Ele quer fazer você pensar que você não adianta estar orando, não adianta estar buscando a palavra, não adianta estar na presença de Deus. Quantas pessoas olham para a sua vida e dizem assim: o que, que adianta eu orar que minha vida não muda? O que, que adianta eu estar no templo que a minha vida não muda? O que, que adianta eu estar no templo que os meus inimigos têm sido do templo? Né? Como alguém chegou aqui que está sendo perseguida dentro da igreja, dentro do templo. E eu disse para ela: não saia, não saia da casa de Deus, não saia da presença de Deus. Por quê? Porque é lá que nós temos a salvação, é na presença de Deus que você terá a sua salvação. Louvado seja Deus, e quem te abençoa é Deus, não é as pessoas. As pessoas podem estar nos perseguindo, podem estar te perseguindo, mas as tuas bênçãos vêm de Deus. Então não saia do lugar aonde o Senhor está, não saia do lugar aonde você adora, aonde você o busca, aonde você ora, aonde você está com Ele. Não saia, louvado seja o nome do Senhor. Sede vós semelhante, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados, ele diz, bem-aventurados aqueles servos. Então ele está falando para quem? Para servos, para quem serve a Jesus. Ele está falando aqui para pessoas que estão na presença do Senhor. Então, pessoas que estão na presença do Senhor têm que ser vigilantes e têm que estar esperando Jesus. Porque tem pessoas dentro do templo, mas não estão esperando Jesus. Estão esperando todas as coisas, estão esperando até a falsa paz, né? Eu estava conversando com alguém, aí alguém disse assim: ah, mas ainda vai vir a falsa paz, né? Antes de se manifestar a grande tribulação, antes de o anticristo se mostrar quem é, se apresentar, na verdade, vai vir a falsa paz. Tem gente esperando essa falsa paz. Aí eu fiquei meditando, eu fiquei falando para Deus: Deus, por que as pessoas estão esperando a falsa paz? Para voltar para a tua presença? Para se consertar na vida? Para saber que o Senhor está mais perto? Então tem gente, louvado seja o nome do Senhor, que quando chegar a falsa paz, vão correr para Cristo, porque sabe que já está à porta, porque sabe que o arrebatamento já vai estar em cima. Eu achei interessante alguém dizer: não, mas está acontecendo tudo isso, mas ainda não aconteceu a falsa paz. Então são conhecedores da palavra, mas que estão frios. São conhecedores da palavra, mas que estão numa vida de pecado, de prática do pecado. São conhecedores da palavra, mas estão com suas candeias apagadas, com as suas lâmpadas apagadas. Eles são conhecedores da palavra, mas estão sem azeite. Louvado seja Deus, porque é uma pessoa que não está orando, que não está buscando a Deus, que não está congregando, que não está servindo a Deus, que está servindo ao maligno, que serve o maligno com jogos, que serve o maligno com mentira, que serve o maligno com vício, que serve o maligno nas drogas, que serve o maligno com prostituição, com orgia, que serve o maligno com toda a prática que vem do maligno, que agrada o maligno. Louvado seja o Deus, engrandecido, até conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Louvado seja Deus, e ele diz: bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Então nós temos que ser esses servos, essas servas, que estamos vigiando, que estamos esperando ao Cristo, que estamos esperando a vinda de Jesus. E ele diz que ele virá e ele servirá. Você irá sentar à mesa com ele e ele vai te servir, ele vai nos servir, mas ele quer que a gente seja o servo vigilante. O que significa ser um servo vigilante, gente? Não dá para brincar. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser religioso. Não dá para brincar de ir para o templo. Não dá para brincar de orar. Não dá para brincar de pregar a palavra. Nós não temos que ter tempos para brincadeiras. Nós estamos nos últimos tempos, gente. Então não tem mais o que viver em brincadeira. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar vigiando.
O crente que dentro do templo é crente, fora do templo não é crente. O tempo que tira férias no mundo, você já ouviu isso? Não, eu vou tirar férias da igreja. Cuidado que nessas férias Jesus pode voltar e você perder a tua salvação. Cuidado que nesse sono que tu dorme a noite toda, Jesus pode voltar. Cuidado, louvado seja Deus, esse teu interesse que tu não tem pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, esse teu interesse que tu não tem pelo jejum, pela santificação. O que é a santificação? É separação. Esse teu momento que tu separa para jejuar, para buscar a palavra, para orar, para louvar a Deus, louvado seja Deus, mas aí você diz que não tem tempo. Não, eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo de orar porque eu trabalho a noite toda. Eu vou lá na irmã pedir para ela orar para mim, porque eu não tenho tempo, não é verdade? Tem gente que diz, não, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo para ir para o templo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Cuidado que vai chegar o tempo que Ele não vai ter tempo para você. Ele vai fechar a porta para você. Ele vai fechar a porta para aqueles que não tiveram tempo com Ele, para aqueles que não buscaram a Ele, para aqueles que não estavam vigiando. Lembra das virgens prudentes e as loucas? As loucas, o Senhor fechou a porta para elas. Por quê? Porque elas poderiam estar vigiando. Se as prudentes estavam com azeite, por que as loucas não estavam? Porque eram loucas, viviam como loucas, viviam sem vigilância, viviam sem servir a Deus verdadeiramente, viviam, louvado seja o nome do Senhor, somente de aparência, né? O joio, ele tem a aparência do trigo. Ele está no meio de nós. Ele parece que é um trigo. Ele parece que é um salvo. Ele parece que a candeia está acesa só porque está dentro do templo, só porque fala o nome de Deus, só porque ora, só porque pede oração. Ele parece que ele é o trigo, mas ele não é. Louvado seja Deus engrandecido. Então o Senhor, ele está dizendo que esses que estão vigilantes, o Senhor vai vir e vai servir. Vai sentar à mesa e vai servi-los. E aí ele continua nos alertando. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar, preste atenção. Ele fica nos alertando que nós temos que estar vigiando em todas as horas da vida, na segunda vigília, na primeira, na terceira vigília. Ele está dizendo, e se ele diz aqui, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai achar pessoas que não vão estar vigiando. Ele vai achar pessoas que não vão estar com azeite. Ele vai achar pessoas que não vão estar com as suas lâmpadas acesas. Ele vai achar pessoas que não vão estar como servos e servas dele, porque serva de Deus, ela vive vigiando. Ela vive vigiando. Agora, nos últimos tempos, os servos e servas de Deus estão em vigilância. Senhor, é agora. Senhor, é agora. É claro, né, que a Bíblia é muito clara. Ela dá sinais da vinda do Filho de Deus. Então a gente sabe que o Apocalipse, ele mostra os sinais que Jesus está mais perto. A gente tem visto as dores aumentando, a gente tem visto terremotos, a gente tem visto pragas, peste, a gente tem visto a igreja fria, né? A igreja fria que está fria no amor, não ora a Deus, não louva a Deus, não adora a Deus, não busca a Deus, perdeu o amor de orar, perdeu o amor de estar na vigília, perdeu o amor de estar no templo, perdeu o amor de levar o evangelho, perdeu o amor de estar tendo um relacionamento com Deus. A gente vê uma igreja fria, se esfriou no amor. Hoje Deus não é a prioridade, hoje Deus, louvado seja o nome do Senhor, dão restos de amor para Deus. Você sabia que as pessoas dão migalhas de amor? Que as pessoas dão migalhas de tempo para você, que as pessoas dão migalhas, te dão migalhas. E tem pessoas que dão migalhas de amor para Deus. Tem pessoas que dão
a menor parte para Deus. Não dá a maior parte, não dá a melhor parte, mas são pessoas que querem a maior parte de Deus. São pessoas que estão pedindo o melhor. Você está pedindo o melhor de Deus. Você está pedindo livramento, você está pedindo um marido, você está pedindo uma casa própria, você está pedindo prosperidade, você está pedindo o melhor de Deus. Você ainda diz assim, não, Deus vai me dar o melhor, porque o que Ele dá para nós é melhor, mas a melhor é a salvação, tu não queres. Mas a salvação, louvado seja o nome do Senhor, muitos não querem. As pessoas querem as coisas materiais, os prazeres materiais, a prosperidade material. As pessoas querem a vida na terra, mas não querem a sua salvação. Não querem a sua salvação. Jesus está voltando. Que tipo de servo é você? Que tipo de servo é você que está vigiando? O que é a vigilância, gente? Se você vai prestar atenção, nós estamos em guerra espiritual. O inimigo quer roubar a nossa salvação. Não vê pessoas orarem, não vê pessoas de joelho no templo, não vê pessoas consagrar. Quando consagra, só é para encher o templo e não para salvar a vida, não para libertar vidas, não para que Jesus resgate almas, mas muitas das vezes o jejum é para prosperar. Então ele diz aqui, bem-aventurados são os tais. Bem-aventurados são os tais servos que estão vigiando. Então, gente, não tem mais tempo para brincadeira. Não tem mais tempo nem para descanso. Quantas madrugadas eu acordo e eu digo, Senhor, não tem tempo para descansar. A gente não tem tempo para descansar, gente. Por quê? Porque a gente tem que estar em vigilância. Se você observar, 24 horas o inimigo está lutando contra nós. E numa guerra espiritual, se você dormir, o inimigo ele pode ceifar a tua vida. O inimigo ele pode te derrubar. O inimigo pode te tirar da presença de Deus. Então o Senhor está aqui nos alertando. Seja servos vigilantes. Sejam servos prudentes, sejam servos que estejam com suas lâmpadas acesas, sejam servos, servas que dê valor à palavra de Deus, que dê valor à comunhão com Deus, que esteja cansado. Quanto de nós estamos cansados, gente? Que vivemos em oração na madrugada. Você sabe, toda pessoa que já trabalhou a noite toda, uma pessoa que fica no hospital com algum enfermo a noite toda, o que acontece com ela? Ela fica cansada. Não é assim? Ele fica cansado. Por quê? Porque passou a noite toda acordado. E quantas pessoas, quantos homens, mulheres de Deus, anciões, que estão em oração na madrugada estão cansados. E sabe o que faz? Eles têm que trabalhar de dia, eles têm que cuidar da sua casa, eles têm que cuidar da sua família, eles não têm nem tempo para brincar. E eles continuam vigiando de dia e de noite, porque eles sabem que Jesus está voltando. E ele sabe que nós estamos numa batalha espiritual, gente. E numa batalha, numa guerra, você pode brincar. Numa batalha, numa guerra, você pode dormir. Se você dormir, você pode perder a tua vida. Porque lembra de Saul? Saul, quando dormiu, o que foi que aconteceu? Davi chegou com ele, só não tirou a vida dele, porque Davi disse que não iria tocar no ungido de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer, irmã, tu quer que eu fique a noite toda acordada? Não, mas que tu tenha as horas certas para estar orando. Que tu tenha as horas certas para estar orando de dia, para estar orando de noite. Que tu tenha as horas certas para te buscar a palavra de Deus, para estar santificando a tua vida, buscando a presença de Deus, consagrando a tua vida. Que tu tenha as horas certas, louvado seja o nome do Senhor, para estar vigiando, porque nós não sabemos a hora a qual o Senhor virá. E ele diz aqui, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Está entendendo? Então é essa vigilância que o Senhor quer. Você não sabe a hora que o ladrão vê. A gente tem visto aí, né? Pessoas quando vão colocar o carro dentro da casa, o ladrão chega. As pessoas se saem da casa, o ladrão chega. As pessoas de todo jeito estão querendo entrar na casa dos outros. E as pessoas não sabem a hora que eles vêm. Não é assim? O ladrão ele não diz, olha, eu vou hoje na tua casa para te roubar. Ele diz isso? Não diz. Ele te pega de surpresa.
Ele te pega de surpresa, ele não marca a hora. Tá hora eu vou lá te roubar. Porque se ele dissesse, tá hora eu vou te roubar, tu estaria preparado esperando ele. Então era essa comparação que Jesus está dizendo para nós. Esteja vigilante, louvado seja o nome do Senhor para a vinda de Cristo. Esteja vigilante porque você não sabe, pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser pela madrugada, pode ser ao raiar do dia, mas estejamos vigilantes, estejamos com a candeia acesa, estejamos, louvado seja o nome Maranata, esperando o nosso Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, e muitas das vezes o inimigo coloca tanta preocupação, o inimigo coloca, eu vou lutar nas finanças para ela ficar preocupada com o dinheiro, para ela ficar preocupada com dívida, eu vou lutar com a saúde dela, para ela ficar preocupada com a saúde. E o inimigo, gente, ele faz a gente ficar preocupado com outras coisas. Para quê? Para tirar a nossa vigilância da vinda de Jesus, para tirar a nossa vigilância, porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus, engrandecido. O que tu faz? Tu trabalha demais, porque tu tá cheio de dívida. Louvado seja Deus, tu vive no médico, tu vive buscando o exame, tu vive tomando remédio, tu vive preocupado com a tua saúde, porque o inimigo não quer que tu esteja atento para a vinda do Senhor Jesus. Então cuide da tua saúde, mas não esqueça de vigiar. Trabalhe, mas não esqueça de vigiar. Cuide da tua saúde, mas esteja com as lâmpadas acesas. Cuide da tua saúde, mas seja esse servo vigilante. Cuide da tua vida financeira, mas seja esse servo vigilante. Cuide da tua família, mas seja esse servo vigilante. Cuide da tua prosperidade, cuide da tua casa, mas seja esse servo vigilante, que a qualquer momento Jesus irá voltar. É claro que ainda falta se cumprir a passagem, né? A passagem da falsa paz. Ainda falta cumprir o acordo de paz, né? Onde aquele virá unir povos, que vai mostrar uma falsa paz. E depois ele vai mostrar que tudo era falso. Porque é interessante, né, gente? As pessoas falsas, elas chegam perto de você dizendo que te amam, dizendo que te quer bem, querendo te ajudar, querendo ser teu amigo, querendo ser tua amiga, mas elas só conseguem ser falsas por um tempo. Por quê? Porque depois elas se mostram quem são. Então não vai ser diferente. A falsa paz virá, mostrando para enganar a muitos. Pessoas falsas, elas não vêm mostrando que são falsas com vocês, comigo. Pessoa falsa, elas vêm, sabe como? Mostrando que são amigas, mostrando que são amigos. Essas são pessoas falsas, que não se mostram verdadeiramente que são. Se mostram pessoas boazinhas, se mostram pessoas que te amam, se mostram pessoas que são tão amigas. A gente tem visto aí, né, um monte de mulher caindo em conversa de homens falsos que chegam e dizem, pelo amor de Deus, né? O pior de tudo que, sinceramente, gente, a gente vê cada mulher escrava. Cada mulher escrava, cada mulher, pelo amor de Deus, que como é que pode, né? O vocabulário daquele homem, daquela pessoa, né? Pelo amor de Deus, como é que vai despertar algo naquela mulher? E a gente tem visto, né, mulheres tão carentes, mulheres tão desesperadas, gente, que aceita qualquer tipo de palavra, aceita ser tratada de qualquer jeito. Meu Deus do céu, gente. Mulheres que se envolvem com homens que não têm conteúdo nenhum, que não têm sabedoria nenhuma, que não têm inteligência nenhuma. Pelo amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é que dá, gente, para uma mulher se envolver com alguém, louvado, na primeira conversa, gente? Na primeira conversa que você conversar com alguém, você vai saber quem é a pessoa por causa das suas palavras, né? Por causa das suas palavras, se são pessoas de respeito, elas vão te respeitar. Se são pessoas que não te respeitam, ela vai mostrar, louvado seja Deus, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor está dizendo, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Portanto, estai vós também apercebidos. Ele está alertando para nós, para que a gente esteja apercebidos, que a gente esteja atento à vinda do Senhor Jesus. Os sinais estão aí, gente. Os sinais estão aí, as dores estão aumentando, louvado seja Deus, engrandecido, a porta está se fechando, o caminho é estreito, louvado seja Deus. Portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Então a hora de você estar na presença de Deus é agora. Não deixa no tempo da falsa paz. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixa, sabe por quê? Porque talvez você esteja dizendo assim: não, ainda Jesus ainda não vai voltar porque ainda não aconteceu a falsa paz. Mas se o inimigo pedir a tua alma, se o inimigo pedir a tua alma, talvez você não chegue nem no arrebatamento, mas hoje pode ser o último dia da tua vida. E o que você vai, e como é que você vai estar? Você vai estar, louvado seja o nome do Senhor, preparado para o dia da tua morte ou para o dia do arrebatamento? No dia da tua morte, tu estará com a tua vida em Cristo Jesus? Tu estará com teu nome escrito no livro da vida? Porque tem muito crente dizendo aí: não, eu vou brincar agora, eu vou mentir agora, eu vou estar na prostituição, não, eu vou curtir, eu vou estar ainda andando em dois caminhos, confiando em dois pensamentos, eu vou estar ainda brincando de ser crente, não, eu não vou estar vigiando não, porque Jesus não pode voltar agora, porque ele só vai voltar ainda falta algumas coisas para acontecer. Então eu, pela palavra que eu já conheço, eu sei que ele ainda não vai voltar. Mas se hoje você perder a tua vida, se for hoje que tu perder a tua vida, para onde tu irás? Porque uns vão antes do arrebatamento, outros vão no dia do arrebatamento, outros vão depois do arrebatamento. Então a gente tem que estar vigilante. Podemos ir antes do arrebatamento, podemos ir no arrebatamento e podemos ir depois do arrebatamento. Mas em nome de Jesus, que você que está ouvindo essa palavra, que eu que estou ouvindo essa palavra, que nós possamos estar preparados, ou seja, para o dia da morte, como o Senhor disse que é tempo de nascer e é tempo de morrer, que nós possamos estar em Cristo, se for no dia da morte, que nós possamos estar em Cristo, se for no dia do arrebatamento, e que possamos estar em Cristo, se for depois do arrebatamento, porque muitos serão salvos, mas depois do arrebatamento. Se nós estudarmos o Evangelho de Cristo, ele fala, louvado seja Deus, quando o inimigo achar que venceu a igreja dele. Você acha, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que Jesus vai permitir o inimigo vencer a igreja? Ele não vai permitir o inimigo vencer a igreja. Ele virá, ele arrebatará a igreja. Sabe quem vai ficar? Louvado seja Deus, são aqueles que brincaram de ser crente. São aqueles, louvado seja Deus, que disseram: não, meu Senhor não virá agora. É aqueles que ficarão. Não, meu Senhor não virá agora. Eu vou curtir mais um pouco. Não vou me consertar agora, não. Não, o Senhor, ele virá agora. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas colocaram no coração que elas serão salvas por Cristo. Então tem pessoas que querem viver no pecado porque sabem que serão salvas pelos Cristo. Elas sabem que elas não são perfeitas, nós sabemos que não somos perfeitos. Então o que muitos colocaram no coração? Não, eu posso pecar, né? Eu posso falhar, é isso que diz? João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então tem gente vivendo na prática do pecado porque tem um advogado. Só que a gente esquece que haverá grande tribulação. E se não vigiar, podemos ficar na grande tribulação. Gente, se está difícil agora, com o Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos sustentando, imagine na grande tribulação, gente. Se nós estamos chorando agora, né? Quantas pessoas eu escuto chorando? Quantas pessoas
estão sem alimento, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão em ansiedade, quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão se arrastando no caminho, quantas pessoas estão querendo desistir de tudo. Se está difícil agora para nós, imagine que vai ficar muito, muito pior na grande tribulação. As pessoas vão querer procurar a morte e não vão encontrar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, o Senhor está falando aqui para nós estarmos vigilantes. Vigilante, porque não sabemos a hora que Jesus irá voltar. Então esteja vigilante, porque o arrebatamento pode ainda estar um pouco distante, mas a tua vida, a minha vida, o dia da morte, nós não sabemos. E o dia da morte tem que ser vida para nós. O dia da morte tem que ser o dia, louvado seja o nome da nossa salvação, que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, engrandecido, porque muitos estão esperando o arrebatamento, mas tem uns que já foram antes do arrebatamento. Tá entendendo? Tem uns que já foram antes do arrebatamento. Louvado seja Deus. Se estavam em Cristo, foram com Cristo. Mas se não estavam em Cristo, irão perder. Perderam a sua salvação. Entendemos, gente? Então esteja vigilante, louvado seja Deus para a vida do Senhor, ou então esteja vigilante para a tua vida estar em Cristo, mesmo que a morte bater na nossa porta, porque há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas em todos os tempos a gente tem que estar em vigilância. Por quê? Porque nós estamos em batalhas espirituais. O inimigo quer tragar a tua alma, o inimigo quer tragar a minha alma, o inimigo quer roubar a nossa salvação, o inimigo quer roubar a nossa coroa, o inimigo quer roubar a nossa parte de herança com Cristo. E ele diz aqui, e disse Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Pedro pergunta, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? E ele faz a pergunta, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então ele dá esse exemplo, né, de trabalho. Bem-aventurado quando o chefe da empresa chega e pega todos o quê? Trabalhando. Imagine o teu chefe chega, te pega dormindo. Imagine o teu chefe chega e te pega fazendo coisas que não deve, brincando. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele vai ensinando. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, vigiando, trabalhando, servindo a Deus. Não sirvam ao maligno, não sirva as drogas, não sirva ao sexo, não sirva ao álcool, não sirva à prostituição, não sirva à fofoca, não sirva ao adultério, não sirva a deuses estranhos. Sirva ao Senhor. Quando o Senhor voltar, você esteja servindo a Ele, orando, lendo a palavra, congregando, jejuando, adorando, com teu nome escrito no livro da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele continua, em verdade vos digo, que sobre todos esses bens o porá. Então, o que tu colocará, ele diz aqui, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O que significa? Que o chefe de trabalho terá confiança nesse trabalhador que é vigilante. Não é verdade? Você vai entregar a tua casa para a pessoa que não é de confiança? Tu não vai. Tu vai entregar teus bens para alguém que não é de confiança? Tu não vai. Então é isso que Jesus está dizendo. Se ele vê nós trabalhando, nós vigilantes, ele vai entregar os bens dele para nós. Ele confia em você. Ele confia em nós. Tá entendendo? Muitas pessoas não confiam em você, mas o Senhor, ele confia em você. Olha aí. Ele quer confiar em você. Quantas pessoas não confiam em você? Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele quer confiar em você. Sabe por quê? Porque ele vê o que os outros não vê. Talvez as pessoas estão olhando para você e dizem assim, essa mulher não é de confiança. Aí Jesus olha para você e vê você servindo ele. E vê você vigilante.
e ver você, louvado seja Deus, adorando a Ele, e ver você na presença dEle, e ver você caminhando com Ele, ver você praticando a palavra dEle, e ver você se esforçando. E Ele olha para você, Ele confia em você. E muitas das vezes as pessoas olham para você, olham para mim, não confiam em nós. Mas o Senhor, Ele olha para nós, Ele conhece o nosso profundo, o nosso oculto, nosso escondido, e Ele confia em nós. Se Ele ver a gente como servos, vigilantes, prudentes, trabalhadores. Eu me lembro, né? Quando eu estou cansada, eu sempre me lembro que Jesus disse: eu trabalho e meu Pai trabalha agora. Então Jesus era aquele que estava na terra todo o tempo trabalhando, gente. Mal Jesus podia dormir. Mal ele podia comer. Ele vivia orando e evangelizando, orando e evangelizando. Jesus vivia cochilando e quando ele queria dormir, ainda acordavam ele. Lembra lá no barco que ele estava dormindo? O que foi que aconteceu? Ele veio aquela onda e tudo, acordaram a Jesus. Até quando Jesus queria dormir, acordavam a Jesus. Por quê? Porque é um trabalhador. Você já prestou atenção para pessoas trabalhadoras? Elas não ficam paradas. Elas não ficam paradas. Mulheres trabalhadoras procuram arrumar a casa, procuram lavar roupa. A minha mãe dizia: minha filha, não falta trabalho. E é verdade. Não falta trabalho. Não falta trabalho na tua casa, não falta trabalho na igreja, não falta trabalho no hospital, não falta trabalho. Não falta trabalho, falta trabalhadores. Falta trabalhadores, faltam pessoas trabalhadoras. Isso que falta. E Jesus foi o maior trabalhador da obra. Jesus foi o maior trabalhador. Sabe aquele trabalhador que dá a vida pela empresa? Vocês já viram esses trabalhadores que dão a vida pela empresa? Ele nem é dono da empresa. Porque quem é o dono da vinha? Eu, é você? Não. Quem é o dono da vinha é Jesus. Vamos lá para pela linguagem humana. Quem é o dono? Quem é o dono do trabalho? É eu? É eu que é dona desse trabalho? Não, é Jesus. Jesus que é o dono. Louvado seja Deus. Mas eu estou aqui trabalhando para quem? Para mim? Não. Estou trabalhando para Ele. Estou trabalhando para o reino dEle. Estou trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, para servir a Ele. Aqui eu estou servindo a Ele. Eu não estou trabalhando para mim aqui. Eu estou trabalhando para Ele. Louvado seja Deus engrandecido. Está entendendo? Eu sou a dona das ovelhas? Não. Eu sou a dona da vinha? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o dono é Ele. Quem é o dono das ovelhas é Ele. Quem é o dono da tua alma é Ele. Quem é o dono da minha alma é Ele. Mas eu estou aqui trabalhando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele diz aqui, louvado seja Deus. Em verdade vos digo que sobre todos esses bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. É o que mais a gente escuta, né? As pessoas dizendo, não, Jesus não vem agora não. Não, ainda falta o tratado de paz, ainda falta a falsa paz, eu não sei quantos anos, não esqueci. Agora, no momento, eu não estou pregando sobre isso, mas eu não sei quantos anos que terá de paz. Não sei se é 7 anos, 3 anos de paz. Haverá um tempo de paz. Então, as pessoas, né, eles que conhecem a palavra, diz: não, Jesus ainda não veio, porque o templo não foi construído. Jesus ainda não veio, porque o tratado de paz ainda não foi assinado. Não, Jesus ainda não veio, porque ainda não estamos vivendo a paz. Quando nós estivermos vivendo a paz, aí sim, Jesus virá. Muitos estão com esse entendimento. Mas se a morte chegar? E se a morte chegar? E se Jesus querer te buscar antes do arrebatamento? Para onde irá a tua alma? Porque muitos acham que vão chegar ao arrebatamento. Ou, na verdade, eu não sei se eu vou chegar ao arrebatamento. Eu oro a Deus para Ele me levar antes, porque já está difícil agora. E ele diz aqui, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar, olha aí, começa a praticar coisas erradas, começa a ser agressor, começa a fazer maldade. Era um servo, presta atenção aqui o que está acontecendo.
Jesus estava dando essa parábola para a igreja. Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para servos e servas de Deus. Entendemos? Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor não vai, Jesus não vai voltar agora não. Eu vou curtir, eu vou me prostituir, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer de errado, né? Eu vou estar lá nas práticas erradas. Olha só, aí ele diz aqui, o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os seus criados e criadas. E começar a comer e a beber. E embriagar-se. O que é comer e beber? É viver na carne, não é isso? Espírito não come. Então, não, Jesus não tá vindo, né? Jesus não tá vindo, então eu vou ficar, eu vou me embriagar, vou me prostituir, vou curtir. Não, eu não vou ser esse crente careta, né? Que diz que nós somos crente careta. Porque Jesus ainda não vai vir. Então eu vou me embriagar com fofoca, eu vou me embriagar na mentira, eu vou me embriagar no adultério, eu vou me embriagar na fornicação, eu vou me embriagar nas coisas que eu sei que não é para mim, que era para mim estar vigilante. Estamos entendendo? Olha só, muitos estão assim, com esse entendimento. Não, Jesus não vai voltar agora não. E eu vou me embriagar, eu vou comer, eu vou alimentar a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades. Eu vou, o que é se embriagar e o que é comer? Que ele fala aqui, eu vou fazer a minha vontade. Ele mesmo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é comida e nem bebida. Então, o que? Há uma moderação para vivermos na carne. Há uma moderação para você descansar, há uma moderação na nossa vida. Então, nós não podemos, porque Jesus ainda não voltou, porque ainda não vai voltar, porque ainda não aconteceu ainda o que tinha que se cumprir para ele voltar. O que vai acontecer? Muitos estão se embriagando, muitos estão saindo da presença de Deus, muitos estão vivendo na carnalidade, comilança e bebedice, práticas da carne, da carne, não tem nada a ver com demônio. Não tem nada a ver com demônio. Prática da carne. Porque tudo culpa é o demônio. Não, tá assim por causa do demônio. Tá assim por causa que é os demônios que fazem. Não, a gente tem que saber o que é obra da carne, o que é obra do demônio. Se você, a tua carne, se você viver na carne, você abre as portas para as trevas. Muitas das vezes tu tá preocupado com feiticeiro, com não sei com quem que faz feitiçaria, quem faz oração contra, mas se tu estiver na brecha, se tu estiver vigilante, se tu estiver em Cristo, servindo em Cristo, não te preocupa com não, porque encantamento não vai ter poder na tua vida, feitiçaria não vai ter poder na tua vida, louvado seja Deus, demônio não vai ter poder na tua vida. Sabe por quê? Porque na tua vida tem o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque as brechas estão fechadas. Sabe por quê? Porque você está vigilante. Você não é esse que brinca de crente. Você não é essa que brinca de crente. Você não é esse que vive na mentira, mas você vive na verdade. Você pode viver sem amigos. Você pode viver sem a tua família. Você pode viver sem pessoas do teu lado te acompanhando, te ajudando. Você pode viver sendo perseguido até por aqueles que se diz da mesma fé. Louvado seja Deus, mas você está com a brecha fechada. Você está louvado no prumo, você está, louvado seja Deus, agradecido, com a lâmpada acesa, vigiando para que ninguém roube a tua coroa. Entendemos e aprendemos? E ele diz aqui, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. Você acha que Jesus... Olha só, gente, que mérito teríamos se Jesus dissesse assim, eu vou vir dia 25 de setembro. Vamos dar um exemplo. 25 de setembro eu vou voltar para buscar a minha igreja. Muitos desviados iam voltar. Muitos que estão afastados do caminho iam voltar.
muitos que estão afastados do caminho e pedir perdão dos seus pecados, todos estariam prontinho esperando o dia 25 a vinda de Jesus. Mas não é assim não. Jesus dissesse, dia 25 de setembro eu vou voltar. O que aconteceria, gente? As pessoas iriam voltar. As pessoas iriam pedir perdão. As pessoas iriam estar... Não, é hoje, dia 25. Vou me lavar, né? Vou pedir perdão de todo mundo. Lembra lá do 25 de dezembro? Que as pessoas, quando chega o 25 de dezembro, não sei por que vão pedir perdão dos outros no dia 25 de dezembro, né, gente? Ou então elas pedem perdão na entrada do ano. Tem pessoas que dizem assim, diz aqui, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, gente, a gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando ele fala que esse servo estava em bebedeira, esse servo aqui estava só comendo, né? Você prestou atenção? Que ele disse o quê? Que nós não sejamos que nem esses. Ah, Jesus não vai voltar agora, eu vou fazer as minhas vontades, né? Porque a obra da carne é a nossas vontades. Não é a vontade do Espírito de Deus, é a nossas vontades. Eu satisfazer a minha carne com comida, com bebida, com aquilo que me agrada. Louvado seja Deus, engrandecido. E Deus, e aqui ele fala, se ele encontrar servos, gente, servos. Servos são aqueles que estão dentro da igreja, que são templo de Deus, que é corpo de Cristo. Se ele encontrar esses nessas práticas da carne, por isso que o Senhor diz que nós temos que andar em espírito. Louvado seja Deus. O que ele vai fazer? Ele vai... o que ele diz, mas o que não soube. O servo que soube a vontade do seu Senhor, porque você está sabendo. Eu estou sabendo. Todo dia Deus está falando conosco. O que Ele quer de nós? Todo dia Ele está dizendo para nós, esteja vigiando, esteja preparado, esteja orando, esteja em comunhão, esteja na minha presença, não saia da presença, olhe para mim. Não olhe para as pessoas que te perseguem, não olhe para as pessoas que estão contra você dentro do templo, que estão contra você no teu trabalho. Não olhe para o mal, não olhe para as pessoas que querem te tirar da presença de Deus. Olhe para Cristo. Ele que te salva, Ele que vai nos salvar. E ele disse, o servo que soube a vontade do seu Senhor não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, então eu tenho que me aprontar. Você tem que se arrumar, você tem que se aprontar. Você é a noiva de Cristo. Dá para entender que nós somos a noiva de Cristo? Nós temos que estar pronto para a vinda de Jesus, gente. Mas nós estamos prontos. Nós estamos cansados, fadigados. Quantas noites você não dorme orando? Quantas vezes você renuncia ao teu prazer para estar o quê? Adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus? Você tem renunciado à tua própria vida para ser um servo de Deus, uma serva de Deus? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas nós somos esses que estamos vigilantes à espera do Senhor. Mas os que a não soube e fez coisas dignas de açoite, há uma correção para o erro. Não adianta, gente. Há uma correção para o erro. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. E às vezes você diz assim, né? Mas meu Deus, por que eu sou tão cobrada? Porque Deus tem te dado muito, né? Quantas vezes você diz, mas meu Deus, por que eu não posso e o fulano pode? Senhor, por que eu não posso fazer isso e todo mundo faz isso e vão ser salvos? Só que tem uma diferença. Deus tem te dado muito. Deus tem nos dado muito. E você vai dizer assim, mas irmão, o que Deus me deu de muito que eu não tenho nada? A tua salvação.
Então esse Deus, ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar de nós o sangue de Cristo derramado pela tua vida e pela minha vida. Ele vai cobrar de você, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E louvado seja Deus, e exaltado seja Deus. Ele vai dizer para nós: ei, eu dei meu filho pela tua vida, por isso que eu te cobro. Eu dei meu filho pela tua vida, por isso que eu estou aqui, querendo que tu ande no caminho certo, querendo que tu se entregue para mim, querendo que tu viva para mim, que tu me sirva, porque eu estou te cobrando, porque eu te dei muito, você não entendeu ainda. Quem é que vai pegar o seu próprio filho e dar pela vida de pecadores? Quem é que vai pegar? Não, Senhor, eu ofereço meu filho aqui, ó, por todos os pecadores. Quem é que vai fazer isso? Pois Jesus fez, pois Deus fez. Jesus deu a vida dele, foi comprovado. Que ele foi para a cruz, foi comprovado. Louvado seja o nome do Senhor, que ele foi crucificado, sem ser um malfeitor. E você diz assim: ah, Deus não vai me cobrar muito, porque ele não tem me dado muito. Não tem? Se a vida do filho dele não é muito para você, o que é muito para você? O que é muito para nós? Talvez você está aí dizendo: ah, mas por que eu não posso, Jesus? E eles podem, porque eu dei minha vida por ti, porque eu dei meu filho por ti, porque eu te amei ao ponto de dar a vida do meu filho por ti. Dá para nós entender isso? Que amor é esse? Que amor é esse que você é pecador, eu pecadora, pelo amor de Deus? E Deus, ele olha para nós, vê pecadores na terra, vê, louvado seja o nome, pessoas sem valor e pessoas que eram como esterco, vê pessoas, louvado seja o nome do Senhor, desprezível, vê pessoas, louvado seja o nome do Senhor, oh Deus querido, Deus de poder, que andava como ovelhas desgarradas, sem pastores, sem ser amadas, eram apenas usadas, né? Eram apenas usadas, não eram amadas. Se você estudar a Bíblia, a maioria das mulheres desse tempo, elas eram usadas, elas não eram amadas. Aí Jesus veio o quê? Jesus veio dar amor para você, Jesus veio dar amor para mim, e ele foi dando amor para o cego, ele foi dando amor para o paralítico, ele foi dando amor para a prostituta, ele foi dando amor para o ladrão na cruz, ele foi dando amor, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que estavam ansiosos, para aqueles que estavam perdidos, ele foi dando amor aos leprosos, ele foi dando amor, ele comeu com os pecadores, ele foi dando amor aos órfãos, às viúvas, ele foi dando amor, ressuscitando aos mortos. Ele foi dando amor, dando a vida dele por mim, por você. Então ele pode cobrar de nós, porque ele deu muito por nós. Ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele pela minha vida, pela tua vida, por todos da humanidade. Mas nem todos querem ele. Né? Tem gente que diz assim: não, eu não vou entregar minha vida para Jesus não, porque é muita cobrança. Que diz assim: eu quero comer e quero beber, né? Quando a gente vai evangelizar, gente, aí tem pessoas que dizem assim: não, irmã, eu não posso ir para a igreja não, porque eu gosto de beber. Você já viu isso? Não, eu não gosto de beber. E eles sabem que na casa do Senhor não é lugar de comer e de beber. Entendemos a palavra, gente? Entendemos a palavra? Se Deus nos pede muito, se Ele está pedindo para você é muito, né? Parar de mentir, parar de usar droga, parar de se preocupar com dinheiro, para você é muito, né? Deixar o teu tempo de curtição e tirar um tempo para orar, tirar um tempo para se consagrar. Ai, meu Deus do céu, para nós é muito, para mim é muito acordar 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, sem hora certa para acordar. Louvado seja Deus, porque tem uma mensagem que alguém está precisando de oração, alguém está precisando da palavra. Oh, louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes, ai, Senhor, é muito? Não, não é muito. Porque Ele deu a vida dele para nós. Ele deu a vida dele por nós, então Ele pode te cobrar. Ele pode me cobrar. Porque ninguém fez isso por você. Ninguém fez isso por mim. Quem é que faz a vida? Quem é que faz isso por você? Talvez a mãe, talvez o pai, talvez dar a vida pelos seus filhos, não dá? São poucos, mas dão.
renunciam à sua própria vida para que os filhos se formem, para que os filhos tenham um bom casamento, para que os filhos sejam prósperos, renunciam ao seu alimento para que um filho, a sua vida, para que os seus filhos até comam.